Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguidas até o céu? Não, serás jogadas no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, pela graça do sacramento do batismo, todos nós nos tornamos discípulos missionários de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, nos tornamos pelo batismo membros da Igreja, do corpo místico de Cristo, membros do povo de Deus. Porém, é importante sempre recordar que a nossa identidade cristã, a nossa identidade de discípulos, missionários de Cristo, ela também deve ser manifestada, deve ser testemunhada no nosso dia a dia, de vida de família, compromissos comunitários, compromissos sociais. A nossa identidade de discípulos missionários de Cristo deve ser testemunhada na nossa condição de cidadãos, membros também da sociedade, no mundo em que vivemos. Nós sabemos que toda a sociedade, ela se organiza através de diversas instituições. A instituição fundamental da vida da sociedade é a família. E as demais instituições que compõem a vida da sociedade, elas existem exatamente para promover todo o bem à instituição familiar e promover todo o bem às pessoas que compõem a vida de uma família. Portanto, a família é a instituição fundamental da sociedade. Mas a sociedade, ela é composta por diversas instituições, como, por exemplo, a instituição educacional, a instituição cultural, as instituições políticas, econômicas, as instituições sanitárias, que procuram promover a saúde pública, e assim por diante. Nós, discípulos missionários de Jesus Cristo, porque também somos cidadãos, devemos ter presente, à luz da palavra de Deus, devemos ter presente que o nosso testemunho cristão precisa se manifestar também na nossa condição de cidadãos.
como membros, como participantes dessas diversas instituições que compõem a vida da nossa sociedade, porque é dessa forma que através de nós, através do nosso testemunho cristão, que estas instituições serão impregnadas de reino de Deus, serão transformadas pelo vigor da vida do reino de Deus. Eu fiquei tocado quando no Salmo responsorial nós respondemos juntos no refrão deste trecho do Salmo 47. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. A cidade de Deus é o seu reino, que deve também se estabelecer nas nossas cidades, na vida da nossa sociedade, nas instituições que compõem a vida social. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. E é claro que isso é resultado da graça de Deus, que opera as maravilhas de Deus na nossa vida, a graça de Deus que nos santifica cada vez mais, a graça de Deus que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá coragem para que o nosso testemunho cristão possa contribuir com a difusão da cidade de Deus, a difusão do reino de Deus no mundo em que vivemos. Para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos cada vez mais, com auxílio de Deus, precisamos cada vez mais crescer em fé, progredir na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É a fé, dom do Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, é a fé que nos dá condições para que, na condição de cidadãos, possamos testemunhar que Jesus Cristo é nosso único Senhor e nosso único Salvador. É por meio da fé que nós verdadeiramente podemos ter condições de realizar o nosso testemunho de discípulos e missionários, também na condição de cidadãos, para que o reino de Deus possa se manifestar no mundo em que vivemos. Eu digo isso porque nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do capítulo 7 da profecia de Isaías, que a cidade de Judá, ela estava sendo ameaçada por uma guerra. E, portanto, o profeta Isaías foi chamado por Deus, foi enviado por Deus para dizer ao rei de Judá que ele não tivesse medo. Que ele não tivesse medo, mas que ele confiasse no Senhor. Ou seja, que ele tivesse fé em Deus. É interessante percebermos que esse momento do ministério profético de Isaías, ele está exatamente contemplado no capítulo 7 desta profecia, no mesmo capítulo onde Isaías profetiza que uma virgem haverá de dar à luz ao Emanuel. Emanuel, que significa o quê? Não ouvi. Emanuel, que significa Deus conosco. É exatamente neste capítulo 7 que o profeta Isaías profetiza a vinda do Deus conosco, do Emanuel. Irmãos e irmãs, a fé nos assegura esta certeza: Deus está conosco. Mesmo quando nós enfrentamos guerras, situações difíceis na vida, na família, na vida da sociedade. Por exemplo, nós estamos aí acompanhando os meios sociais de comunicação,
A realidade aqui no Brasil, a realidade da pré-eleição, não é verdade? Né? Então, nós já estamos vendo aí os candidatos e assim por diante, manifestando aí a sua posição política e assim por diante, tendo em vista as eleições que se aproximam neste ano, aqui no Brasil. Bem, como nós precisamos de homens e mulheres de fé, como nós precisamos de uma realidade política impregnada do reino de Deus. Porque, do contrário, como é que a justiça social vai se estabelecer, sobretudo em favor dos mais necessitados, sobretudo em favor dos empobrecidos, tendo presente a realidade do trabalho humano, tendo presente a necessidade de tantas famílias que enfrentam a realidade do desemprego? Como é que o reino de Deus vai se manifestar nessas situações se, por exemplo, na realidade política do nosso país, nós não encontramos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor, com o testemunho da fé, não é verdade? Aqui, nós não fazemos crítica a quem quer que seja. O mais importante é que nós, como discípulos missionários de Jesus Cristo, possamos também viver o testemunho da fé na condição de cidadãos, enfrentando as dificuldades da vida familiar, comunitária, social, porém, enfrentamento que deve ser vivido na fé, pelo vigor da fé, pela inspiração da fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, tendo presente o Deus conosco. Ele caminha conosco. A fé nos assegura esta certeza. Não precisamos temer nada e ninguém, porque Deus está conosco. Jesus, no Evangelho de hoje, censura exatamente a incredulidade dos cidadãos de Corazim, de Betsaida, de Tiro, de Cafarnaum, esse povo que teve a graça de ver tantos milagres de nosso Senhor. Infelizmente, esse povo não se despertou para a fé. Infelizmente, esse povo não acreditou em Jesus como Messias Salvador. E daí a censura severa de nosso Senhor. Essa censura, irmãos e irmãs, pode também, talvez, ser dirigida a cada um de nós, quando por vezes não testemunhamos a fé, vivemos de forma tímida a fé, vivemos de forma muito privada, muito particular a fé, quando nós não temos a coragem de, no ambiente do nosso trabalho, na convivência social, na convivência comunitária, testemunhar nossa identidade de cristãos, de discípulos missionários de Jesus Cristo. Que nosso Senhor, nessa Eucaristia, renove em nossos corações o dom da fé, nos fortaleça, nos encoraja para o testemunho da fé, de modo que também nós, todos nós, possamos contribuir com a manifestação da cidade de Deus, com a manifestação do reino de Deus, no mundo em que vivemos, nas instituições que compõem a vida da nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.